Em 5 minutos eu vou explicar para vocês a diferença entre índice glicêmico, carga glicêmica e como isso não prediz emagrecimento. Então vamos lá. Vamos pensar no índice glicêmico da nossa melancia aqui. Ela tem um índice glicêmico de 72, só que a carga glicêmica é de apenas 9,8. Por quê? Esse índice glicêmico ele é alto e ele é com base em estudos ali por volta da década de 80 que mediam o alimento sozinho e o pico de glicemia após o consumo desse alimento e assim iam fazendo comparações. Só que qual foi o grande problema? Porque eles não avaliavam aqui o tempo que ia durar esse pico. Eles só apresentavam aqui o valor do pico, que era o índice glicêmico. Então, isso acabou colocando alguns alimentos, como a melancia, que é um alimento muito saudável, como ruins. Enquanto a gente pega um sorvete, um produto ultraprocessado, com índice glicêmico menor que a melancia. O que parece, então, que o sorvete é mais saudável, quando não é. Aí a gente tem, então, o cálculo da carga glicêmica. Como que ele funciona? O índice glicêmico multiplicado pelo total de carbo do alimento dividido por 100. Aí parece mais justo, por quê? Porque agora nós sabemos que a melancia tem um índice glicêmico mais alto? Tem, mas ela tem pouco carbo. Então não vai se sustentar esse pico de glicemia. Logo, a carga glicêmica é um índice mais justo do que o índice glicêmico. Então, por exemplo, ao invés dela fazer esse pico aqui em vermelhinho, que tem alto índice glicêmico, não vai fazer, porque ela tem uma carga glicêmica baixa e também vai ter uma queda menor, né? Não vai ter um pico tão grande e também vai se sustentar, mais ou menos como a imagem azul. Qual que é o grande problema desses testes de índice glicêmico ou até de carga glicêmica? Que eles comparam os alimentos de maneira isolada. Então, acompanhando a glicemia aqui nesse gráfico, olha só o roxinho que é apenas o C, carboidrato. Como é apenas carboidrato, a digestão vai ser mais rápida, mais facilitada. Ainda mais se for um carboidrato sem fibras, por exemplo, como uma tapioca. Então vai dar um pico. Quando a gente mistura carboidrato mais lipídio, por exemplo, vai ter o pico? Vai, mas vai ter um pico menor. Olha só o vermelhinho, né? E se a gente faz uma refeição completa com proteína, carboidrato, lipídio, vai ter um pico ainda menor, se sustentando e caindo depois. Logo, tanto o índice quanto a carga não são maneiras de avaliar o nosso dia a dia, a não ser que, claro, a pessoa esteja consumindo apenas o alimento ali sozinho, apenas uma fruta ou apenas um pão, o que não é muitas vezes recomendado. A gente, dependendo do contexto, pede uma variação alimentar, mas, claro, isso é muito individual. Mas qual o maior problema de usar índice glicêmico e carga glicêmica? Variação entre os indivíduos. Aqui nós temos um indivíduo mais obeso. Se ele é mais obeso, ele tem mais risco para o quê? Elevação de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, como interleucina 6, como também mais leptina, e isso vai piorar o metabolismo da insulina dele. Piorando esse metabolismo da insulina dele, o que vai acontecer? Ele vai ter uma dificuldade maior em captar glicose. Logo, a glicemia vai se manter o quê? Mais elevada e cair mais devagar, porque o metabolismo da insulina dele não funciona tão bem e alguns estudos até relacionam isso com a microbiota aqui do meu indivíduo. Já o indivíduo mais magro, até com mais músculo, ele vai ter menos inflamação, mais tecido muscular, mais transportador de glicose, ele treina, ele tem mais atividade de glicogênio, né? Ele acabou de degradar o glicogênio do músculo dele, então é mais fácil ele recuperar. Logo, o pico nele aqui vai ser menor e vai se sustentar. Então, também tem variações individuais que não permitem que a gente dite uma dieta por carga ou por índice glicêmico, tá? O principal fator para emagrecimento não é carga nem índice glicêmico, é restrição calórica. E qual que é o grande problema desses dois aqui? Principalmente da carga. Quando a gente tem estudos populacionais de observação, avaliando algumas populações com outras ou alguns grupos com outros, quem consome uma dieta com carga glicêmica mais alta, um índice glicêmico mais alto, tem maior chance de ficar com obesidade e também doenças relacionadas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares.
Só que quem faz uma dieta assim, geralmente é quem consome bastante carboidrato refinado, bastante gordura saturada, que eu já expliquei para vocês, que piora o metabolismo da insulina. Então não é pela carga glicêmica apenas do alimento, né? É por todo o contexto dietético fazendo esse fator de confusão com a carga glicêmica apenas, ok? Como que isso é interessante então? Se um alimento tem uma baixa carga glicêmica, muito provavelmente ele tem o quê? Mais fibras também. E isso pode ser importante, porque aí você vai atuar na saciedade do indivíduo. E quando você faz refeições mais completas, com proteína, com carboidrato, com lipídio, você evita esses picos de glicemia e queda, logo a glicemia se mantém mais baixa e sustentada, estimulando a insulina, que é um hormônio que a gente já conversou, que é anorexígeno. Embora muita gente pense que a insulina dá fome, não. O que dá fome é a queda repentina de glicose. Se você não faz essa queda com uma refeição completa, principalmente carboidratos fibrosos, você mantém ali a saciedade e você consegue que teu indivíduo mais obeso tenha um processo de emagrecimento e de melhora de glicemia.